Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem fascinante, a jornada dos dados. A gente vai seguir o caminho deles, sabe? Desde aquele monte de informação bagunçada, o tal do ruído, até o momento em que tudo faz sentido. Basicamente, como é que a gente pega um volume gigante de dados e transforma em algo útil, em insights que valem ouro? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Ou melhor, de 1 bilhão de pontos de dados. Imagina só, um oceano de informação. Como é que a gente pesca uma única história ali no meio? Como a gente acha um padrão que faz algum sentido em meio a tanto caos? A resposta para isso? Bem, não é um botão mágico, é um processo. Na verdade, é uma jornada. E é exatamente essa jornada que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Então, bora lá? Beleza, o primeiro passo de qualquer jornada é a preparação, claro. Antes de sair analisando qualquer coisa, os dados crus do jeito que eles vêm precisam de uma boa arrumada. É tipo arrumar a casa antes de uma festa. Não dá para fazer nada com a bagunça, né? Essa é a base de tudo. E para fazer essa arrumação, a gente usa um processo super importante chamado ETL. A sigla significa Extract, Transform, Load, ou seja, extrair, transformar e carregar. Pensa nele como um mestre de obras dos dados. Ele vai lá, extrai os dados de tudo quanto é lugar, transforma eles, ou seja, limpa, organiza, padroniza, e aí carrega tudo para um lugar só, prontinho para ser usado. Olha só, essa imagem aqui deixa tudo bem claro. Tá vendo ali na esquerda? É a extração, pegando os dados das fontes. Aí, no meio, acontece a mágica que a gente falou, a transformação. É aqui que os dados são limpos, ficam todos no mesmo formato, bem organizadinhos, e por fim, na direita, eles são carregados num lugar chamado Data Warehouse. Pensa nisso como uma biblioteca gigante e super organizada de dados, pronta para consulta. Mas espera aí que tem uma variação interessante disso. Dá uma olhada nessa comparação. ETL contra ELT. Parece quase a mesma coisa, né? Mas a diferença é pequena e, ao mesmo tempo, gigante. No ELT, a gente extrai, carrega primeiro e só depois transforma os dados já lá dentro do Data Warehouse. A ordem dos fatores aqui altera, e muito, o produto final. É uma mudança de estratégia bem importante. Ok, dados limpinhos, organizados. E agora? Agora começa a parte divertida. É a hora de virar detetive e procurar as pistas, os padrões, os grupos que estão escondidos nesse mar de informação. Uma das primeiras ferramentas que um detetive de dados usa é a tal da clusterização por conectividade. O nome é chique, mas a ideia é super simples, bem intuitiva mesmo. A lógica é, se dois pontos de dados estão pertinho um do outro, eles provavelmente fazem parte do mesmo grupo. É isso, tipo vizinhos de porta no mesmo bairro. O legal desse modelo é que ele é bem flexível. Ele consegue achar grupos de formatos estranhos, não só bolinhas perfeitas, sabe? E ele também é bom para achar os outliers, aqueles pontos que são os diferentões, que não se encaixam em lugar nenhum. O problema? Bem, a gente precisa definir o que significa perto. E se a gente não calibrar isso direito, o modelo pode se confundir e até tratar um outlier como parte de um grupo. E essa imagem aqui mostra exatamente como funciona. Cada pontinho desses é um dado, a gente chama de nó. E as linhas que conectam eles são as arestas. É basicamente um mapa de relacionamentos dos nossos dados. Fica bem visual, né? Beleza, vamos ver outra técnica agora. É a clusterização baseada em centroide. Aqui a estratégia muda. Em vez de só olhar quem é vizinho de quem, o método tenta achar o centro de gravidade de cada grupo. Ele calcula um ponto central imaginário, o tal do centroide, e aí junta todo mundo que está em volta dele. A parte boa é que é super fácil de entender e de visualizar o resultado. Fica bem claro. O lado ruim é que esse modelo parte do princípio que os grupos são meio redondinhos, esféricos, e a gente sabe que na vida real nem sempre é assim. Outro ponto é que ele sofre com valores extremos. Um único ponto muito fora da curva pode arrastar o centroide todo para longe, bagunçando o grupo inteiro. Dá uma olhada no resultado. Fica bem nítido, né? Cada cor é um grupo, um cluster, e eles se formam em volta de um ponto central, que é o centroide. É bem isso, cada centroide é o rei do seu próprio pedaço. Certo, agora vamos para uma abordagem mais estatística. A clusterização baseada em distribuição. Aqui a gente não está falando de distância, mas sim de probabilidade. A ideia é ver se os pontos de um grupo parecem ter vindo da mesma fábrica estatística, sabe? Se eles seguem a mesma regra de distribuição, tipo a famosa curva de sino. E por que isso é poderoso? Porque permite fazer previsões. Se a gente entende a regra estatística de um grupo de clientes, por exemplo, fica mais fácil prever o comportamento deles.
Mas, claro, tem seus poréns. Ele também não lida muito bem com valores extremos e funciona melhor quando os dados seguem uma distribuição mais comportada, digamos assim. Para fechar essa parte de clusterização, temos um modelo baseado em densidade. Pensa num mapa de uma cidade à noite, visto de cima. Onde tem mais luz, tem mais gente, é mais denso. A ideia é a mesma. O algoritmo procura as áreas com alta concentração de dados, e essas áreas são os clusters. O que separa eles são as ruas escuras, os espaços mais vazios. Esse método é fantástico para encontrar grupos com formatos bem malucos, que outros modelos não pegariam. E também é ótimo para identificar os outliers que ficam lá, sozinhos, nas áreas vazias. O desafio é que a gente precisa dizer para o algoritmo o que é uma área densa. E aí tem que ter bom senso. Se a régua for muito baixa, vira tudo um grupo só. Se for alta demais, a gente acaba não achando nada. Ok, então a gente já viu como arrumar a casa e as diferentes lentes que podemos usar para achar padrões. Mas quem é que faz todo esse trabalho pesado? Quem opera as máquinas? Chegou a hora de conhecer o motor por trás de tudo, os algoritmos. A palavra algoritmo assusta, mas a ideia é super simples. Um algoritmo é basicamente uma receita de bolo. É uma lista de instruções, um passo a passo que o computador tem que seguir. Esse fluxograma aqui, por exemplo, ele mostra um caminho. Pegue um número, some com outro, o resultado é maior que x. É essa sequência de ordens que faz a mágica acontecer em uma escala gigantesca. E aqui está o mapa completo da jornada, do início ao fim. Primeiro, armazenar os dados em algum lugar seguro. Segundo, o pré-processamento, a limpeza que a gente já viu. Terceiro, a escolha do algoritmo certo para o trabalho. Quarto, o treinamento desse algoritmo, para ele aprender o que fazer. Quinto, a análise propriamente dita. E sexto, a parte que todo mundo adora, a visualização dos resultados, transformando tudo em gráficos que fazem sentido. Legal, a gente fez essa viagem toda, mas para quê? Qual é a recompensa no final do arco-íris? A resposta, claro, está no impacto que tudo isso tem no mundo real, na nossa vida. Pensa no setor público, por exemplo. Analisar grandes volumes de dados pode ajudar a prever surtos de doenças, a entender onde falta vaga na escola, a otimizar rotas de ônibus. E mais, ao analisar o que as pessoas estão falando sobre os serviços, reclamações, sugestões, os governos podem agir para melhorar tudo. No fim do dia, é sobre ter um serviço público mais eficiente e que responde melhor às necessidades de todo mundo. E assim a gente fecha a nossa jornada. Saímos de um monte de dados bagunçados e chegamos a insights claros. Vimos a preparação, a busca por padrões e o poder dos algoritmos para transformar tudo isso em valor de verdade. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Agora que a gente aprendeu a escutar o que os dados têm a dizer, qual deveria ser a nossa próxima pergunta? Fica aí o pensamento. Valeu por acompanhar!